Materialistas, muito sedutores, verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Esse é o psicopata. Você quer entender como identificar um psicopata? Fica no vídeo até o final e vem comigo, que a gente vai entender como tudo isso funciona. Psicopatia, sociopatia, transtornos de personalidade são considerados um tipo de transtornos de personalidade amoral, antissocial e possuem comportamentos muito comuns, muito sedutores. Tem muito prazer no controle do outro, no subjugo do outro, em usar o outro. O psicopata, ele é frio, ele é calculista, ele é estratégico, ele é manipulador. Ok? Então a gente vai entender hoje como identificar características que vão trazer a clareza para eu perceber os psicopatas que podem me cercar. Existem psicopatias de vários graus, então é muito importante eu entender que são de fato lobos em pele de cordeiro. E se eu não ficar atenta, ele vai me usar, vai me sugar e vai me descartar como um pano de chão, sem o menor remorso ou sentir a menor culpa por isso. Porque empatia é uma coisa que não existe no vocabulário do psicopata. Mas antes, eu vou pedir para que você não esqueça de dar o like, o joinha, ativar o sininho, compartilhar, comentar. Eu sei que é um vídeo pesado, tá? Mas ele é muito necessário e eu tenho recebido bastante pedidos para falar muito sobre essas patologias da área da estrutura perversa, onde a gente precisa saber lidar melhor com esses indivíduos na sociedade. Afinal de contas, estamos cercados deles e muitas vezes não identificamos, tudo bem? Então, se vocês quiserem saber mais, pode pedir também, tá? Se ficar alguma dúvida, pode mandar mensagem, a gente vai conversando e trocando essa ideia bem gostosa, tá bom? Dando sequência, o tema está em alta, temos aí filmes, séries de personalidades, né, com diagnósticos talvez de psicopatia, de psicose, aí vai, cada um dá seu diagnóstico, né? Aqui a gente não tá para dar diagnóstico de ninguém, até porque o diagnóstico de um psicopata é um psiquiatra que vai dar, tá bom? Mas é importante a gente trazer essas características para você saber com o que você está lidando, ou pelo menos trabalhar uma forma de prevenção de si em relação a esses indivíduos tão frios, tão sedutores, tão manipuladores e tão calculistas a ponto de matar uma pessoa simplesmente pelo prazer de ver ela pedir e implorar pela própria vida. Nossa, Ana, mas um ser humano é capaz disso? Sim, e fácil ainda, tá? Nós estamos cercados de psicopatas, né, de graus diferentes, né? Até um tempo atrás, sociopatia e psicopatia eram coisas diferentes. Hoje, o DSM, né, ele já meio que considera tudo a mesma coisa, entretanto o que vai variar são os graus dessa sociopatia ou psicopatia, no fundo acaba meio que sendo a mesma coisa. Acontece que o sociopata, ele acaba pegando uma gama maior, né, de pessoas que tragam para ele um benefício, né, normalmente que envolva muito dinheiro. Políticos, de uma forma geral, podem trazer essa característica, né? Grandes empresários que podem também. O psicopata, num grau mais alto, que é o famoso serial killer, o assassino em si, ele tende a não pegar uma gama assim, né? Um leque de pessoas tão grande, mas ele vai trabalhar assim, ele vai planejar o assassinato, ele sente prazer na tortura, né? O maior prazer do psicopata não é necessariamente matar, tá? Mas é a tortura, né? É subjugar, é saber que o outro tá na mão dele, implorando pela própria vida. O prazer de ver o outro pedindo a ele como se ele fosse um deus para decidir se ele vive ou morre, esse é o maior prazer do psicopata. Parece esquisito, mas infelizmente é assim que funciona, tá? E você vai dizer para mim,
é uma doença mental? Depende, né? Existem teorias, existem teóricos, né, que não vão considerar uma doença necessariamente mental, porque ele é muito mais uma falha de caráter. Eu gosto desse conceito. Existem vários conceitos, várias teorias e por aí vai, tá? Eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos que eu gosto, que eu sigo, né? Então eles carregam isso na sua própria genética. E você já consegue perceber traços, né, desses psicopatas na infância. Crianças que já têm o prazer de judiar de animais ou de outras crianças, como irmãos mais novos, pessoas que ela consegue colocar numa posição de inferioridade, pessoas que estão acima dela, ela vai dar uma segurada, ela vai planejar primeiro, né? A psicopatia, assim, na verdade, toda a estrutura perversa, ela tende a ser muito mais considerada uma doença de caráter, ou seja, uma falha de caráter, do que uma doença mental. Por quê? Porque a pessoa, né, o psicopata principalmente, que faz a maldade, ele faz a maldade consciente da maldade, ele sente prazer em fazer a maldade, ele planeja essa maldade e ele não sente o menor remorso ou culpa de fazer essa maldade. Vamos identificar algumas características? A primeira característica da estrutura perversa, ele não vive regras, ele faz as próprias regras. O prazer dele está em sentir o outro se ferrar, se lascar de verde e amarelo, ele sente prazer nisso, tá? Então eles são pessoas que não vivem regras, eles criam as próprias regras, são pessoas extremamente inteligentes, muito sedutoras. Normalmente o psicopata, ele é aquele cara ele tende a ter muito cuidado com a aparência dele, porque como todo bom da estrutura perversa, né, o psicopata está acima do narcisismo, então eu costumo brincar que ele já vem pós-graduado no narcisismo dele, então o narcisismo dele é afloradíssimo associado à psicopatia dele, então o ego dele tem que estar ali bonito, né? Afeto, nenhum, empatia, zero. Nossa, Ana, mas é possível que um ser humano não sinta? É possível, ele não tem. Quando a gente fala de emoção, existe a emoção que o psicopata ele vai trazer, são emoções no polo oposto, né? As emoções mais predominantes num psicopata é a raiva e a frustração. Então ele molda toda a vida dele em cima de raiva e de frustração. Ele é frio e calculista. Mas se ele precisar interpretar uma protagonista de novela das 8, com direito a lágrimas, declaração de amor, flores e muitas palavras bonitas, ele é teatral e você vai acreditar que ele te ama, que ele te idolatra, que você é o mundo dele, porque ele é perfeito na atuação. Quando ele tem a presa dele, aí ele começa a mostrar as garras dele, tá? Então ele vai trabalhar no sentido de subjugar aquele indivíduo, tudo bem? Socialmente, ele é perfeito. Na intimidade, ele é um monstro, podendo até partir para a agressividade física, ameaças, ofensas de várias formas e até mesmo a morte, ok? Ele não sente remorso nenhum e uma das técnicas que ele usa na manipulação dele, além da sedução, é a vitimização, tá? E a vitimização ele faz exatamente para despertar no outro a empatia que ele não tem. Porque normalmente quando a gente se vitimiza ou aceita a vitimização de alguém, é como se você desse para a pessoa uma chance para ela de repensar algumas coisas. Então ele vai se vitimizar, vai contar uma história triste, ele te ganha na sua empatia, ele faz depois, ele distorce a história e faz você se sentir ainda culpada das coisas, tudo bem? Ele é dissimulado, né, manipulador, e a gente precisa ter muito cuidado com identificar isso, tá certo? Ele tende a ter falta de responsabilidade, né, e ele vai ter muito problema nisso em comportamentos muito precoces mesmo, tá? Já bem cedo, né? É aquela pessoa que vai pegar seu dinheiro, né, e ele vai achar que ele é merecedor daquilo e ele não vai te pagar, principalmente se você for de família, filho, marido, irmão, ele não vai te pagar, ele acha que ele nem tem obrigação disso, tá? E é capaz dele roubar da sua bolsa ainda, ele não tá nem aí, né? E ele acha que você tem obrigação de dar, e tá tudo bem, né? Então ele não tem responsabilidade afetiva e ele não tem responsabilidade social, ele não tem responsabilidade com nada, ele tá um pouco se lixando pra você. Megalomania, tem uma mania de grandeza, de poder,
tá? Ele tá conversando com você, aquele cara que ele tá ali, ele tá a pé, ele tá de Uber, e ele vai dizer pra você que a BMW dele hoje deu problema, por isso que ele tá de Uber, né? Ele não tem BMW bosta nenhuma, tá? Mas ele tem aquela mania de grandeza, né? Ele tem aquela coisa do poder, muito materialista, então ele acredita que o poder está exatamente no material, no dinheiro, naquilo que ele pode mostrar. A impulsividade dele tende a ser uma impulsividade diferente da impulsividade do neurótico, de outras estruturas de personalidade. A impulsividade do psicopata, ela é uma impulsividade racional. Por exemplo, quando um cara, um psicopata, ele vai matar alguém, ele vai planejar isso. Ele não vai chegar e matar alguém em praça pública 3 horas da tarde. Não, ele vai ficar quietinho, ele vai trabalhar, ele vai planejar, ele vai seduzir a vítima dele. Quando ninguém estiver vendo, ele vai lá e comete o crime dele, tá certo? Então, a impulsividade é o impulso do desejo, do tesão que ele tem por fazer aquilo, não a impulsividade de agir sem pensar. Um psicopata, dificilmente ele vai agir sem pensar. Então, normalmente, essa impulsividade vem do instinto dele, do impulso que ele tem de querer fazer aquilo, não do imediatismo de fazer aquilo, tá? Inclusive, tem uma série que eu gosto muito, que traz bastante do traço da psicopatia, que é aquele You, né? É uma série bem interessante e eu indico aqui para vocês assistirem, que ele traz um pouco de tudo que ele faz. Ele estuda você, ele planeja como ele vai agir com você. O sexo para o psicopata não existe afeto, não tem romantismo, não tem fazer amor, ok? Tem de fato a pegada agressiva, né? Ele usa isso como um instrumento de sedução e é assim que ele atrai a presa dele, tá? Normalmente pessoas de extrema baixa autoestima e muita carência, até por conta da autoestima baixa, a carência demais, elas ficam presas a estruturas psicopáticas exatamente pela sexualidade, pelo sexo que ele oferece e pelas manipulações extras que ele faz também, ok? Aí você vai perguntar assim pra mim, mas ele não vai mudar, Ana, eu gosto tanto dele, Não, ele não vai mudar, não tem cura, esquece isso. A melhor coisa que você faz é trabalhar a sua autoestima, montar uma estratégia e sair dessa relação. O conselho é, nem entre numa relação que você já percebe que a pessoa traz algumas características dessas que eu disse. A predominância de psicopatia é no masculino, mas existem mulheres psicopatas, sociopatas também. Então, o relacionamento, o conselho que eu tô dando é para ambos os gêneros, tá certo? Cuidado com quem você traz para sua intimidade. São de fato lobos em pele de cordeiro. Protejam-se, porque nós estamos cercados disso. Lógico que também não vai ficar entrando na paranoia de que todo mundo agora virou psicopata, porque não funciona desse jeito. Não saia dando diagnóstico para todo mundo, porque um diagnóstico de transtorno, qualquer tipo de transtorno de personalidade é dado por um médico psiquiatra, apenas ele é a pessoa autorizada para fazer isso, é a pessoa habilitada para isso, né? E a gente não pode sair dando diagnóstico considerando todo mundo psicopata, mas é importante ter cuidado com de fato as pessoas que você traz para sua intimidade, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um tema um pouco pesado, mas é muito importante trazer essas informações para que a gente se proteja cada vez mais. Infelizmente, estamos cercados desses psicopatas do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em várias áreas da minha vida, e de fato eu preciso ter muito cuidado com isso, porque ele pode me destruir de todas as formas se eu me aproximar. São pessoas não apenas tóxicas, são pessoas maldosas, praticamente monstros, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o nosso like, o nosso joinha, de curtir e compartilhar e de se inscrever no canal. E vem comigo, que a gente vai entender como tudo isso funciona.